Doutor Marcelo, me ocorreu uma pergunta. Nós sabemos que a intuição é uma mediunidade que é muito presente em todos nós e se mistura com os nossos próprios pensamentos e por vezes não sentimos. Acho que quase nunca nós sentimos. E em seguida, a clarividência e a clareaudiência aparecem nos registros históricos ou nas sessões espíritas, enfim, com maior frequência do que outros tipos de mediunidade. Nós sabemos que a psicografia e a incorporação exigem uma energia maior, um trabalho maior do médium. Mas existe alguma explicação de missão espiritual aqui na Terra ou do trabalho da mediunidade no nosso meio de convivência para que a clarividência, a clareaudiência sejam tão divulgadas ou tenham tantos relatos? Olha, Augusto, o que nós podemos dizer é que isso não sou eu quem digo, mas são os orientadores espirituais que já citaram esse assunto, né? Que tanto a clareaudiência como a clarividência são mediunidades um pouco perigosas, porque induzem a maior parte dos médiuns a ter uma autossugestão, né, para tentar ouvir e ver o tempo inteiro, mesmo fora do ambiente. E a mediunidade em que nós a definimos como a interação do mundo espiritual com o mundo físico, ou seja, um espírito desencarnado com o encarnado, ela tem que acontecer de maneira espontânea e proposital somente durante um trabalho mediúnico organizado na casa espírita. Caso contrário, ela pode virar, né, um instrumento para que a vaidade e a presunção possam fazer daquele médium achar que pode ver e ouvir o tempo inteiro e se utilizar disso para se autopromover, o que é realmente muito perigoso e acontece com certa frequência. Então, eu tive a honra e o privilégio de ser bem orientado, eu acredito, desde sempre, desde que eu me tornei espírita, e todos me recomendaram algo que eu até hoje tento fazer com toda a atenção. Jamais se envaideça, jamais ache que isso é um privilégio ou um poder que não pode lhe ser retirado a qualquer tempo, né? Porque isso é um instrumento de trabalho a mais. Ponto final. Nós continuamos humanos, falhos, inconstantes, e nós não podemos realmente acreditar, né, que alguém com exceções honrosas, como o próprio Chico que eu citei, vem e escuta o tempo inteiro. É absolutamente aleatório e no momento que você menos espera você percebe ou sente. Mas na maior parte do tempo, para um médium que é equilibrado, está bem protegido, ele não vai ter essa sensação de ouvir ou de ver de maneira aleatória e sem necessidade. Para que eu estaria aqui vendo 10 espíritos que podem estar nessa sala nos ouvindo e participando do programa? Talvez até ver se atrapalhar. Né? Não, sem dúvida atrapalharia. Né? Ou então para eu falar, olha, tem um espírito atrás de você e ele está te inspirando, né? E você já olhando, se desconcentrando. Quer dizer, não tem a mínima função uma informação como essa. Né? E a mediunidade séria, né, e realmente embasada em propósitos superiores, ela sempre deve existir para o bem, mas jamais para a exaltação pessoal do médium. E mais especificamente, já que a gente está falando disso, está um papo muito gostoso, qual é a função da clarividência ou da clareaudiência? Ou qual foi a função dela na história da mediunidade? Toda e qualquer mediunidade tem como função inicial, especialmente nos tempos atuais, eu não digo nos tempos históricos, porque na história da humanidade a mediunidade existe para provar algo que até hoje se discute, né? Que existe vida após a vida.
né, de que nós não morremos, nós somos imortais, e o mundo espiritual interage o tempo inteiro com o mundo físico. Porém, né, nos tempos atuais, a mediunidade serve, em primeiro lugar, para o aperfeiçoamento do próprio médium. Em segundo lugar, ela continua tendo a função de provar a imortalidade, embora sejamos bem teimosos na nossa maioria. Em terceiro lugar, de maneira ideal, a mediunidade, qualquer que seja ela, inclusive a clarividência e clareaudiência, deveriam servir como instrumentos para você ajudar, né? Para você colaborar com o alívio do sofrimento alheio, né? Com a orientação, a libertação de pessoas que estão sofrendo processos obsessivos, de espíritos, por exemplo, que mesmo desencarnados desconhecem a sua condição de desencarnados, sofrendo às vezes anos a fio e precisando do contato com o médium para que com as energias mais animalizadas que existem no médium, ele consiga escutar e entender com mais propriedade. Então é para isso que serve, mas não tem outra finalidade a não ser essas três que eu citei. Vamos ressaltar sempre, então, a característica divina da mediunidade, como instrumento mesmo, né? Este é o propósito superior. Marcelo, se você me permite, eu vou utilizar... Por favor. Senão eu vou chamar Dr. Augusto e Dr. Murilo. Vocês que sabem. Eu me chamo de Marcelo, vai ser essa a troca, hein? Mas se você me permite utilizar um caso mesmo que você acabou de comentar, é um caso pessoal seu, né? Você relatou que quando criança você enxergava mais, ouvia mais, com maior nitidez, inclusive. E por que isso acontece com frequência? Porque criança tem essa maior facilidade de enxergar o mundo espiritual. É verdade. Isso acontece com bastante frequência. Nós que estamos numa casa espírita de grande volume, percebemos esses relatos com extrema facilidade todas as semanas. Eu particularmente acredito, Murilo, que a causa para que isso aconteça é que a criança, por não ter o seu cérebro completamente desenvolvido, não tem um apego material e uma elaboração mental muito sofisticada. Então, pelo seu relaxamento, pelo seu descompromisso com assuntos mais sérios e pela sua capacidade de raciocínio limitada, ela fica tão solta que o relaxamento total não deixa de ser automaticamente um meio de você estar mais propenso a expandir o seu perispírito, né? Numa sessão, por exemplo, mediúnica, é fundamental que hajam aqueles elementos. Primeiro eu tenho que me concentrar, a oração é realmente o maior de todos os catalisadores para que nós entremos numa faixa vibratória superior, para depois você começar a ter o fenômeno mediúnico propriamente dito. Então essa é a sequência regular. Uma criança está tão descompromissada, tão sem julgamento, tão sem preconceito, né, que ela realmente acha natural tudo aquilo, inclusive, por exemplo, até brincar com espíritos pensando que são pessoas encarnadas e nem vai se dar conta disso, e nem vai julgar, e nem nada disso, né? Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais materiais, nós vamos ficando mais preocupados, mais desconfiados, mais duvidosos, né, de todo o resto. Mesmo que você acreditou, sempre você para de acreditar, fica julgando, será que é, será que não é? E você trava a sua própria sensibilidade. Assim como eu acho que nós ficamos ainda mais arraigados à energia física, e isso dificulta, sem dúvida, a percepção espiritual, com as exceções daqueles médios que são realmente extremamente ostensivos e que são excepcionais, e a mediunidade os acompanha de maneira intensa durante toda a sua vida, inclusive até se ampliando na adolescência, embora na maioria dos casos aconteça o contrário, né? Ele é mais forte na infância e depois ela diminui ou se modifica de característica quando chega na puberdade e adolescência. Eu posso, então, associar esse fato à finalização do processo reencarnatório, que se dá até os 7 anos.
Nós poderíamos dizer que sim. Eu acredito muito nessa tese, porque faz todo sentido, né? Se nós vagarosamente vamos nos apropriando do corpo físico, né? Inclusive até existem as informações de que o seu próprio protetor tem que ficar mais próximo e mais atuante até os 7 anos de idade, justamente porque você está mais suscetível, mais aberto, mais frágil, não só do ponto de vista físico, mas também do espiritual. Então, certamente, aí quando se consolida o processo, eu acredito que nós também perdemos as vantagens de uma percepção extrafísica mais evidente. Eu me lembro, nessa conversa, do livro Francisco de Assis, editado pelo Espírito Miramês, que ele conta a infância de Francisco, que até os 7 anos, até mais ou menos essa idade, antes do começo da adolescência, ele tinha as influências muito maiores do pai. O pai influenciava muito mais no luxo, na ganância, no aproveitamento do dinheiro. E após esse período, essa finalização da encarnação, no qual o espírito grandioso de Francisco veio realmente, ele começou a perceber a missão espiritual dele, perceber que o luxo não fazia sentido. Enfim, é um exemplo que faz. Claro que sim. Obrigado pela lembrança de um espírito tão nobre, né? Que nos serve como exemplo eterno. E exemplo de mediunidade, como estamos falando. Sem dúvida alguma. Esses franciscos são exemplos. Esses franciscos, eu vou lhe falar. Não são fracos, não. E a gente precisa se lembrar sempre deles. Né? Porque quando a gente duvidar de alguma coisinha, vai ter uma dessas histórias para que nós nos lembremos de que eles são prova inconteste da mediunidade, não só da mediunidade como fenômeno, mas a mediunidade gloriosa de trabalhar pelo bem e pela iluminação da humanidade. Isso mesmo. Marcelo, todo médium clarividente é necessariamente clariaudiente também ou não? Não necessariamente. Existem diferentíssimas e variadíssimas formas de se construir um perispírito, né? Especialmente numa reencarnação programada, há espíritos superiores que podem interferir, como num desenho, na própria formação do seu perispírito, nas características físicas, embora tenhamos a informação de que as características mediúnicas são realmente exercitadas e incorporadas ao perispírito ainda durante o período da erreticidade, em que você, não só na hora da reencarnação, que a característica é implantada, mas você é já médium antes de encarnar, sabe? E, inclusive, podendo até chegar nesses assuntos que parecem polêmicos, mas que fazem toda a lógica para mim, que o médium, enquanto espírito infinito, ele pode ser médium aqui ou no plano espiritual, porque há entidades de uma capacidade evolutiva muito mais avançada que podem se servir de um perispírito nosso, por exemplo, desencarnado, que já é grosseiro, como se esse perispírito fosse denso o suficiente como um corpo físico. A mediunidade no plano espiritual. Mediunidade no plano espiritual, em outras palavras. Você vê que é um campo muito amplo de discussão, porque... Infinito. E tem o contrário também, né? Que tem o contrário quando você, como encarnado, pode ser mais útil para determinados desencarnados de maneira inversa. Eu vou exemplificar com uma história. Pode ser? Claro. É que a gente vai se lembrando das histórias. Isso é ótimo. Essa é a vantagem de ficar velho, viu, menino? Você vai juntando histórias, não acaba mais. Né? Então, em uma determinada ocasião, isso eu não quero me estender muito, porque a história é um pouco comprida. Então, aconteceu esse desdobramento que eu acabei de me lembrar agora, que foi uma experiência muito bonita em que eu me vi eles me levaram para uma sala em que existiam vários espíritos que eles me apresentaram como desencarnados, e tinham muitas crianças, inclusive,
e cada um ficava sentado numa bancada individual, como uma sala de aula, em que tinha um monitor na sua frente, né? E aí, em resumo, eu conto a história completa qualquer dia para vocês, mas iria se passar a história pessoal de cada um, explicando o porquê da deficiência física que eles apresentavam, né? Então era uma explicação, né? E tinha uma delas que era uma menininha que essa estava encarnada ainda, né? E ela não podia andar e estava muito revoltada com isso e tudo mais, né? E aí eles falaram, você vai ter que fazer a palestra hoje, né? Eu falei assim, eu vou falar, não vou saber, não. Tem algum engano, né? Querendo achar a saída, né? Onde é a saída daqui? E aí, por quê, né? Porque se vocês têm muito mais capacidade e tudo mais. E aí a explicação era porque, com as vibrações que eu trazia como encarnado, eu teria condições de me fazer ouvido com mais eficiência do que se eles falassem. Nossa, interessante. E eu aprendi isso porque, se me fizesse esse teste, né? Qual a diferença? Os dois estão desencarnados, eu estou encarnado, mas estou desprendido. E o espírito está desencarnado, pode falar a mesma coisa. Eles falaram que não eram. Que a minha voz seria impregnada de um magnetismo tal em que seria mais audível e mais compreensível para eles do que a voz dos desencarnados. Então, eu estou contando isso para você para dizer como é infinito esse campo, né, de conhecimento e quão ignorantes nós somos. A gente não sabe nada. A gente tem só pistas, né? E a gente divaga um pouquinho, mas é tudo falando sobre o mesmo assunto, né? Nós precisamos, em resumo, de intermediários para que a ação seja exercida. Então lá, nessa ocasião, eu fazendo a palestra para espíritos encarnados e desencarnados, ou mais materializados, sei lá. Eu estava sendo médium no plano espiritual, certo? Os benfeitores que estavam lá, mas eles estavam usando a minha energia para poder atingir os seus objetivos, né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, é assim, né? A gente não se coloque nunca, então, como os sabedores da verdade, né? Eu cada dia que passa, sei que menos sei. Né? Lembramos do nosso Sócrates, né? Não é? Ele era o homem mais sábio do mundo porque ele sabia que não sabia nada. E é assim. Então, imagine só a sofisticação e a beleza da criação, né? E como temos a pretensão de sabermos tudo, né? Então é assim, né? Então, quando você é médium, de maneira mais ostensiva ou não interessa, você vai entender o que? Olha, eu sei que eu não sou grande coisa. Quando você fala, sei que eu não sou grande coisa, já está acertando. E depois, mas eu estou aqui à disposição porque eu tenho grande prazer e me sinto honrado em ajudar. Se isso for sincero, o resto vai acontecer de maneira quase automática. Bom, doutor Marcelo, para nós finalizarmos essa nossa primeira conversa, porque eu estou fazendo um convite para que tenha muito mais. Tomara que tenha, né? Algum caso interessante ou um depoimento pessoal de como funciona a sua mediunidade, clarividência, clareaudiência, qual a sua percepção das coisas, se as coisas são nítidas ou não são, enfim. Então, é sempre interessante para quem não vê ou não ouve, né, saber como é que é, né? Isso, se você perguntar para 100 médiums, serão 100 respostas diferentes, se eles forem honestos. Né? Agora, se não forem, aí é capaz de tentar imitar o vizinho e tudo mais, porque para querer parecer mais. Então, como eu disse para vocês, né, e eu peço sempre isso, né, hoje, eu ouvir menos é melhor. Na época que eu estava desajustado, né, e teve em determinadas ocasiões em que
eu não conseguia dormir de ouvir gritos a noite inteira. Você sabe o que é isso? É inimaginável essa tortura. Então, eu não tenho, graças a Deus, nada disso mais. Hoje eu ouço pouquíssimo, vejo pouquíssimo e pretendo, né, ter o merecimento para ver e ouvir somente quando isso for ser utilizado para o bem, em sessões mediúnicas controladas no centro, sem nenhum interesse pessoal e de preferência eu não aparecendo. No escurinho é melhor, né, porque não tem nenhuma necessidade de aparecer. Mas se eu puder ser útil, isso vai ser muito bom, né, muito bom. E eu aqui vou contar uma historinha para vocês, prática, para que vocês entendam como a mediunidade pode ser utilizada para o bem, mas também como às vezes acontece o fenômeno, para que eu possa ter histórias para contar, por exemplo, num programa como Interpretando. Olha que ótimo! Você já pensou se não acontecesse nada? É verdade. Como é que ia contar aqui? Gente, vocês imaginou? Só no nosso grupo de estudos a gente tem que todo mês tem novidade. Tem que ter um material infinito, senão acaba, né, o repertório. Assim como Jesus ensinava por exemplificações, a gente também, né? Então, Usa um pouco eu não tenho tantos casos assim, porque realmente, e sinceramente, né, sei que eu sou muito pouco, né, e tenho inclusive, o meu maior drama de consciência é de não conseguir fazer mais, né? Mas eu acho que todos aqueles que entram em contato com a verdade, nem que seja pequenina, têm essa sensação. Mas contar essa historinha para que vocês registrem, né, que aconteceu em nossa casa há muitos anos, lá no começo, em que eu tive uma autorização para visitar e conhecer todas as atividades da casa, quando eu estava entrando e tudo mais, pela bondade de nossa dirigente, né? E aí existe o trabalho de intercâmbio, né? Não sei se vocês sabem, que é um trabalho de mediunidade, de incorporação e tudo mais. E eu fui conhecer, só que eu fui escondido. Entendeu a história como foi? Né? E nem imaginava o que me esperava, né? Então, eu cheguei depois de ter começado, a sala estava completamente escura, e eu fiquei sentado num cantinho da sala e fiquei observando ao longe, porque o meu objetivo era só ver como funciona para eu aprender. Então era uma concessão de aprendizado, né? Só que eu não imaginava que o aprendizado ia ser tão grande, né? E aí, o que aconteceu depois de certo momento, né, houve a incorporação de uma entidade, e começou a gritar na mesa, querendo falar com o Dr. Marcelo e para que eu saísse do cantinho, do escurinho e que viesse ali em público, porque eu iria ter o que eu merecia, com palavras bastante agressivas, né? Não porque eu valha alguma coisa, mas porque qualquer intenção de se fazer o bem vai ter uma contraposição daqueles que ainda se comprazem no mal, achando que são maus, mas na verdade são também instrumentos do bem, às avessas, né? Porque eles acabam servindo de recurso para que todos nós aprendamos e cresçamos. Isso é belo demais, né? É lindo. A lei divina permite que até as transgressões nos tragam benefícios. E por mais que nós encaremos isso como inimigos, e malfeitores espirituais e obsessores, chegará o dia em que nós sinceramente os identificaremos como nossos irmãos que estão equivocados, né? Porque não há como que possamos ser felizes nos comprazendo no mal, né? Mas enfim, aí estava lá e eu levei um susto grande, porque eu pensei que era com outra pessoa, mas olhei para trás, era eu mesmo. E me chamou ali, mas realmente era impossível alguém ter me enxergado. Então era uma
incorporação absolutamente autêntica, né? E começou ali a destilar tudo aquilo que eu pretendia fazer e que tinham me encontrado para voltar a casa, que eu pertencia, e um discurso assim, e que o melhor mesmo seria que eu não vivesse muito. Então foi essa a conclusão. Foi um negócio bastante intenso, né? Para contar essa história para vocês. Nós podemos nem imaginar como você se sentiu. Então foi muito impactante, né? Eu estava só orando. Mas nesse dia, né, então e aí começou, aí veio realmente o orientador, ali, né, o doutrinador, tentar acalmar esse nosso irmão, e falar, mas realmente ele estava muito renitente, estava realmente inamovível do seu propósito. E aí que fazemos, né? Como é que a gente vai resolver alguém que quer falar, que só vai acabar para me perseguir, objetivando a minha morte logo na saída do trabalho, né? Então, vocês imaginam que tensão que foi isso, né? Sim. Então parece uma história triste e feia, né? Mas aí nós estávamos, como estamos até hoje, numa casa que é de Deus, voltada para o bem de todos os filhos de Deus, né? E aquele nosso irmão também era um filho de Deus, né? E também não imaginava, no seu propósito de prejudicar, que também estava sendo olhado por Deus. E aí o que aconteceu? Nesse dia eu tive uma clarividência completa e belíssima, talvez deva ter sido a mais bela da minha vida, que eu compartilho com vocês agora, né? E eu estava lá, realmente confesso que estava preocupado, porque não estava acontecendo nada, e só orei, né? E o que eu poderia fazer? Não poderia fazer nada. E nesse momento eu percebi que se formou como um vagalume, rodeando em cima da mesa, e isso foi ampliando, sabe como uma folha de papel que se queima com fogo, mas ao contrário? Sim. Era como se ela fosse se formando, e foi se formando, e de lá eu vi aparecer um espírito feminino belíssimo e luminoso, e ir na direção da médium, que estava incorporada naquele espírito, e diz assim: meu filho, não odeie, isso não compensa, porque eu lhe amo, e você precisa experimentar como é melhor amar, ao invés de odiar. Que lindo. Venha aos meus braços, né? E nesse momento ele se entrega, né, porque ele reconhece a própria mãe, e ele consegue ir, né, conduzido em seus braços para uma eventual recuperação. E naquele momento em diante eu entendi, aquilo se fecha depois, né, aquela imagem se fecha no mesmo pontinho de luz, como se fosse um vagalume, e desaparece, né? E aquilo me ensinou, meninos, que não há possibilidade de entendermos a mediunidade como algo que possa ter alguma finalidade positiva sem o amor. Então precisa ter o amor do médium, o amor do espírito comunicante, o amor do propósito da casa que deseja utilizar a mediunidade para o bem, e juntando esses pequeninos amores, né, pode até ser que exista o privilégio num dia como esse de vir um amor de mãe para poder fazer com que aquela treva espessa se diluísse como num passe de mágica, e todo aquele lodo se transformasse num jardim em questão de segundos. Então, isso é para isso que serve a mediunidade, né? E que eu peço aqui de público que vocês me ajudem, né, quando perceber que eu estou desviando assim, em algum momento vocês pegam, e é melhor orar para que seja interrompida a minha percepção mediúnica,
seja retirada de mim toda e qualquer possibilidade de perceber algo a mais, se isso não servir para o bem. Né? Como todos nós temos que pedir isso todos os dias. Você estava falando de intuição, né, Augusto? Então, se a gente tem intuição, que nós possamos estar de tal maneira conectados a bons pensamentos, boas leituras, boas ações, boas companhias, que não haja lugar para pensamentos ruins ou para vontade de fazer coisa errada. Porque aí, só pelos seus atos e pensamentos superiores estarem habitando o seu cosmo mental, você certamente captará, pela sua intuição, que é uma mediunidade que nos assiste a todos, com as ondas mentais daqueles seres que já venceram essas coisas pequenas que nós temos aqui no mundo, né? Essa inveja, esse egoísmo, essa vaidade, essa disputa interminável, como se não fôssemos irmãos, né? E aí, certamente, naquela hora da indecisão, na hora que você não sabe que caminho seguir, na hora que você não sabe o que fazer, na hora do perigo, você estará captando com o que fazer, como fazer, para onde ir, como agir para ter uma maior chance de acerto. Né? Porque esse é um recurso nos dado por Deus para que nós aproveitemos a nossa vida de maneira completa, integral. O propósito divino é que a gente não desperdice a vida, né? Que a gente aproveite cada minuto seja utilizado para o seu progresso, para a sua estabilização psicológica, para a sua desvinculação dos seus traumas antigos e principalmente para a capacidade de sair só do seu interesse pessoal para olhar para aquele que precisa muito mais de ajuda do que você mesmo. Porque é nessa hora que você verdadeiramente, sinceramente e desinteressadamente estende a sua mão, né, e fala, eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Com conselho, pela intuição, vendo a sua mãe que vem te buscar, ouvindo aquilo que é o melhor para você, não importa. Isso são só detalhes, mas todos são instrumentos para que você possa realmente ser irmão daquele que te pede ajuda, né? Porque nós já precisamos muito de ajuda no passado, precisaremos no futuro, e isso nada mais é do que uma troca, né? Em que hoje você levanta e amanhã você será erguido. Então, quando a gente aprender essa lição básica, esse mundo se transformará num lugar muito melhor para todos, e aí todos nós poderemos ouvir e ver os espíritos de qualquer dimensão, seja dessa ou da outra, sem problemas, porque a nossa evolução fará com que a nossa capacidade mediúnica se amplie, se estabilize e não fique uma coisa esporádica, parecendo que é um privilégio de alguns. Certo. Marcelo, colocações realmente muito sábias. Eu estou em êxtase, o Augusto, tenho certeza, está em êxtase também, e todos os nossos espectadores, porque nos faz refletir e colocar o quão importante a mediunidade é para o nosso crescimento, como a mediunidade serve de instrumento e como nós devemos utilizá-la de um instrumento para o nosso crescimento e o crescimento do nosso irmão, né? E a gente queria profundamente te agradecer mesmo todas as colocações que você colocou aqui hoje. Contribuiu muito para o nosso programa, e convidar você para muitas e muitas outras vezes, porque a gente quer estar nesse estado de êxtase sempre, né? Maravilhoso. A gente só fica em estado de êxtase quando a gente tem uma amizade, uma admiração recíproca, né? E quando fala de coisas bonitas que existem no mundo, né? Porque eu sou um contador de histórias, só, ponto final, né? Mas histórias a gente tem para contar, e eu tenho certeza que vocês também têm para me ensinar. Porque eu também estou bastante interessado em aprender, né, em estar nessa idade. Eu também comecei cedo, sabe? E isso é muito bom, porque é infinita a nossa necessidade de aprendizado. Porque quando nos aproximamos da verdade e do conhecimento, a gente tem menos chance de tropeçar no caminho de maneira desnecessária. Né? Então,
que todos nós possamos estimular. E eu estimulo e motivo e os parabenizo por esse programa, que eu espero que cresça muito, se amplie, vocês tenham uma audiência insuperável, que o Ibope os incomode todas as semanas, né? Para que isso seja realmente uma iniciativa dos nossos amigos, das mais preciosas, porque a gente não pode achar que isso é pouca coisa, né? Quando a gente registra bons conselhos, bons conceitos para serem divididos de maneira mais ampla, e a tecnologia nos permite isso hoje em dia, não é? A gente simplesmente está fazendo um grande serviço para que no tempo livre das pessoas elas se interessem por estarem ocupando o seu espaço mental com ensinamentos, né, com conselhos bacanas, que as iluminem, que as leve para um caminho melhor, né? Então, eu é quem agradeço. Muito obrigado. Bom, amigos, esse foi o nosso Interpretando. Essa é a mensagem que a mediunidade traz para nós. Hoje nós sentamos aqui para fazer uma pergunta, né? Como a mediunidade pode agir em nossa vida? Só que não só a pergunta foi respondida, como nós sentimos como ela pode nos ajudar. Então, amigos, essa mensagem é a mensagem do amor, é a mensagem divina que esse instrumento, que essa capacidade nos traz. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo Interpretando Entrevista. Muito obrigado, gente. É isso aí, gente. Tchau. Valeu.